Você viveu toda a sua vida acreditando que conhece a história completa. Mas algo no mais profundo do seu ser sussurra que há mais, muito mais do que te contaram. Existe um mistério que permaneceu oculto durante milênios, codificado em palavras que você ouviu 1000 vezes, mas nunca realmente compreendeu. Os ensinamentos de Jesus escondem segredos que vão além da fé tradicional, revelações que podem transformar completamente sua percepção da realidade e de você mesmo. Quando você se aprofunda nos textos que foram deliberadamente excluídos da história oficial, quando explora os evangelhos apócrifos e as tradições místicas que sobreviveram nas sombras, descobre que a mensagem de Jesus não era apenas sobre amor e compaixão. Era sobre um conhecimento profundo, uma sabedoria que revela os segredos do universo e do ser humano. Era sobre o despertar de uma consciência que esteve adormecida na humanidade por tempo demais. Durante séculos, a figura de Jesus foi apresentada sob uma única luz, mas por trás de suas palavras públicas existia um conhecimento muito mais vasto. Em diversas tradições espirituais, fala-se dele não apenas como um mestre de moralidade, mas como um iluminado que conhecia os grandes mistérios do ser e do cosmos. Seus ensinamentos contêm chaves que foram estudadas por filósofos, místicos e buscadores da verdade, mas que raramente chegam ao conhecimento geral. A pergunta que você deve se fazer é fundamental. Por que certos textos que falavam de Jesus foram excluídos dos evangelhos canônicos? Nos primeiros séculos do cristianismo, numerosos escritos circulavam entre os seguidores. Muitos deles continham ideias revolucionárias que desafiavam as estruturas de poder e apresentavam uma visão de mundo mais alinhada com o autoconhecimento e a libertação interior. No entanto, com o tempo, certos grupos estabeleceram o que devia ser aceito e o que devia ser esquecido para sempre. O Evangelho de Tomé emerge como um dos documentos mais impactantes nesse sentido. Este texto contém frases atribuídas a Jesus com uma profundidade filosófica e espiritual que difere radicalmente dos evangelhos tradicionais. Aqui, Jesus não apenas fala da fé, mas da autodescoberta. Uma de suas frases mais reveladoras declara: "Se tirares o que está dentro de ti, isso que tens te salvará. Se não tirares o que está dentro de ti, isso que não tirares te destruirá." Este ensinamento encerra uma verdade revolucionária. Jesus está nos dizendo que dentro de cada ser humano existe um conhecimento sagrado, uma centelha divina que, se a encontrarmos e a cultivarmos, nos levará à verdadeira liberdade. Mas se ignorarmos esse potencial interno, se permitirmos que nossa vida seja governada apenas pelo externo, pelas crenças impostas ou pelo medo, então nos condenaremos a uma existência de sofrimento e ignorância. Esta mensagem ressoa profundamente com ensinamentos de outras tradições esotéricas. Na filosofia hermética se diz: como é em cima é embaixo, como é dentro é fora. Isso nos lembra que o caminho para a verdade não está fora de nós, mas em nosso interior. Jesus ensinava que o reino de Deus não é um lugar longínquo no céu, mas uma realidade acessível aqui e agora para aqueles que buscam com um coração sincero. Outro aspecto fundamental dos ensinamentos ocultos de Jesus é sua insistência na transcendência do ego. Ao longo de sua vida, falou em parábolas dirigidas a desmantelar a ilusão da identidade baseada no ego. No Evangelho de Lucas, encontramos esta poderosa declaração: quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por mim, a encontrará. Esta não é simplesmente um convite ao sacrifício físico, como alguns interpretaram superficialmente. É um ensinamento profundo sobre a necessidade de transcender a identificação com o eu superficial, com os rótulos, as posses
e as ilusões deste mundo material. Jesus nos revela que só quando deixamos para trás essa falsa identidade, podemos acessar nosso verdadeiro ser, a consciência crística que habita em cada um de nós. Os gnósticos, um grupo de cristãos primitivos que foram perseguidos por suas crenças heterodoxas, compreendiam perfeitamente esta mensagem. Para eles, o conhecimento ou gnose era a chave da salvação. Acreditavam que Jesus não apenas veio para redimir a humanidade, mas para despertar em cada pessoa a centelha divina que a conecta com a fonte suprema. Segundo os textos gnósticos, Jesus ensinava em particular aos seus discípulos mais próximos conhecimentos que não eram revelados ao público geral, pois apenas aqueles que estavam preparados espiritualmente podiam compreendê-los. Mas se este conhecimento era tão poderoso, por que foi sistematicamente suprimido? A resposta é reveladora e perturbadora ao mesmo tempo. Um ser humano que compreende sua verdadeira natureza, que acessa o conhecimento interno, não pode ser controlado facilmente. As estruturas de poder, tanto religiosas quanto políticas, sempre tiveram um interesse vital em manter a humanidade dentro de certos limites de pensamento. Jesus, com sua mensagem de liberdade espiritual, representava uma ameaça direta para estes sistemas de controle. Para compreender realmente os ensinamentos ocultos de Jesus, devemos explorar sua conexão com as antigas tradições de sabedoria. Sua mensagem não surgiu em um vácuo espiritual, mas tinha raízes profundas em antigas correntes místicas, como os ensinamentos dos essênios, o conhecimento egípcio e a sabedoria oriental. Os essênios, uma comunidade de místicos que vivia em retiro perto do Mar Morto, praticavam um estilo de vida baseado na pureza, meditação e autoconhecimento. João Batista, que preparou o caminho para Jesus, tinha fortes vínculos com este grupo. Os essênios acreditavam na iluminação do espírito através da disciplina e da conexão com a divindade interna, uma ideia que ressoa profundamente com as palavras de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Mas a influência de Jesus não para por aí. Alguns estudiosos sugeriram que durante os anos perdidos de sua juventude, Jesus pode ter viajado para terras distantes, aprendendo de outras tradições espirituais. Na Índia, existem manuscritos antigos que falam de um mestre conhecido como Isa, que muitos acreditam que era Jesus. Segundo estes textos, Isa passou anos entre monges budistas, absorvendo os ensinamentos sobre compaixão, meditação e a natureza ilusória do mundo material. Aqui é onde tudo começa a se encaixar de maneira extraordinária. Jesus não apenas ensinava sobre amor e fé, mas também falava do desapego do mundo material e da importância de despertar a consciência interna. Esta ideia é surpreendentemente similar aos ensinamentos do Buda, que séculos antes falava sobre a ilusão do ego e a necessidade de transcender o sofrimento mediante a iluminação. No Antigo Egito, a sabedoria hermética ensinava que tudo no universo é mente, que a realidade externa é apenas um reflexo de nossa consciência interna. Jesus expressou esta mesma ideia quando disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Não se trata apenas de fé cega, mas de uma compreensão profunda de que nossa mente e espírito têm o poder de manifestar a realidade. Jesus falava em parábolas, e muitas delas ocultavam verdades profundas que apenas aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir podiam entender. Tomemos a parábola do semeador. Nela fala de um homem que semeia sementes. Algumas caem em terreno fértil e dão fruto, enquanto outras caem em solo rochoso e não podem crescer. À primeira vista parece uma metáfora sobre a fé, mas se olharmos mais profundamente, vemos que Jesus está falando do poder da consciência.
As sementes representam o conhecimento e o terreno representa nossa mente. Se nossa mente está fechada, o conhecimento não pode criar raízes. Mas se nos abrimos à verdade, então esse conhecimento florescerá e nos transformará. A famosa frase, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Não é apenas um convite à oração, mas um código para a busca da verdade. Jesus nos diz que o conhecimento não nos será dado passivamente. Devemos buscá-lo ativamente, com determinação e com o desejo genuíno de compreender. No entanto, nem todos estavam preparados para receber este conhecimento. No Evangelho de Mateus, Jesus diz algo inquietante. Não deis o santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Jesus não estava menosprezando as pessoas, mas advertindo que o conhecimento sagrado só pode ser compreendido por aqueles que estão prontos para recebê-lo. Tentar revelar essas verdades para quem não está preparado só gera rejeição e confusão. Ao longo da história, os grandes mestres espirituais foram perseguidos, mal interpretados e até silenciados. Jesus não foi exceção. Sua mensagem era revolucionária porque ensinava que o verdadeiro poder não está nas instituições religiosas, mas dentro de cada pessoa. Ele não veio para estabelecer uma nova religião, mas para despertar a humanidade para sua verdadeira natureza. Se observarmos atentamente as palavras de Jesus, descobrimos que sua mensagem continha um ensinamento ainda mais profundo, um que foi mal interpretado e distorcido ao longo dos séculos. Jesus não apenas falava do amor e da fé, mas também do poder oculto dentro de cada ser humano. Sua missão não era apenas trazer salvação, mas revelar o caminho para a iluminação espiritual. No Evangelho de Marcos, quando seus discípulos lhe perguntaram por que falava em parábolas, ele respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, por parábolas todas as coisas. Porque Jesus não explicava seus ensinamentos de maneira direta para todos. Porque o conhecimento verdadeiro não pode ser imposto, só pode ser descoberto por aqueles que realmente o buscam. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A que verdade se referia? Muitos interpretaram esta frase como um convite a seguir seus ensinamentos, mas há algo mais profundo. Jesus falava de uma verdade que tem o poder de libertar a humanidade do sofrimento, do medo e da ilusão do mundo material. Para entender isso, devemos examinar outro de seus ensinamentos mais impactantes. Vós sois deuses. Esta afirmação, registrada no Evangelho de João, é uma das mais mal interpretadas de toda a Bíblia. Jesus não estava dizendo que os seres humanos devem adorar a si mesmos, mas que dentro de cada um há uma centelha divina, uma conexão direta com a fonte de tudo que existe. Este conceito não é exclusivo do cristianismo. Em muitas tradições espirituais antigas, fala-se que o ser humano é um reflexo do divino. Na filosofia Vedanta da Índia, ensina-se que Atman, a alma individual, e Brahman, a realidade suprema, são um só. Na sabedoria hermética diz-se: Deus é mente e o universo é mental. Jesus nos deixou outra pista em uma de suas declarações mais misteriosas. O reino de Deus não vem com sinais visíveis, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Durante séculos, muitas religiões ensinaram que o reino de Deus é um lugar ao qual se chega depois da morte. Mas Jesus dizia o contrário. O reino de Deus não é um destino distante, mas um estado de consciência que pode ser alcançado aqui e agora. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: quando fizerdes dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então
entrareis no reino. Esta frase encerra um significado esotérico profundo. Jesus está nos dizendo que a chave para despertar espiritualmente é a unificação dos opostos, a integração do corpo e do espírito, do material e do divino, da mente consciente e inconsciente. Se Jesus conhecia este conhecimento profundo, por que foi condenado? Sua mensagem desafiava as crenças estabelecidas e colocava em risco o controle das instituições religiosas. Jesus ensinava que o poder divino não pertence a uma elite, mas a todos os seres humanos. E quando alguém revela um conhecimento que pode libertar as pessoas da manipulação, inevitavelmente se torna uma ameaça para aqueles que desejam manter o controle. Mas Jesus não deixou estes ensinamentos apenas para seus discípulos daquele tempo, mas para todos aqueles que no futuro estariam prontos para recebê-los. Sua mensagem é atemporal e continua ressoando até hoje. Chegamos ao ponto culminante desta revelação. Há um ensinamento final, um conhecimento tão poderoso que foi velado, distorcido e oculto para que poucos chegassem a compreendê-lo. A frase, quem quiser salvar sua vida a perderá, e quem perder sua vida por minha causa a encontrará. Não é um convite ao sacrifício físico, mas um ensinamento sobre transcender o ego, sobre deixar para trás a identidade limitada que nos prende ao sofrimento e à ilusão de separação. Este é o núcleo de todos os ensinamentos espirituais avançados: a morte do falso eu e o renascimento na verdadeira essência. Jesus mesmo experimentou esta transformação. Sua morte e ressurreição não foram apenas eventos históricos, mas símbolos de um processo que cada um de nós deve atravessar. A crucificação representa a dissolução do eu ilusório, enquanto a ressurreição simboliza o despertar da consciência, a entrada em um estado de unidade com o divino. No Evangelho de Tomé, encontramos a declaração mais extraordinária: se tirares o que está dentro de ti, o que tirares te salvará. Se não tirares o que está dentro de ti, o que não tirares te destruirá. Aqui está o segredo final. A chave do despertar não está fora, mas dentro de cada um de nós. Não se trata de seguir dogmas, de buscar salvadores externos ou de esperar um paraíso distante. Trata-se de descobrir o tesouro oculto em nosso interior, de despertar a centelha divina que esteve adormecida. Porque este ensinamento foi ocultado, porque implica que cada pessoa tem dentro de si o poder de conectar-se com o divino, sem necessidade de intermediários. Jesus não veio para criar uma religião, veio para mostrar um caminho de libertação. O verdadeiro conhecimento não é informação, é transformação. Jesus não apenas falou da verdade, mas a viveu, a encarnou em cada uma de suas ações. Se realmente você quer despertar para esta realidade, comece por olhar dentro de si. Pergunte-se: que parte da minha vida está baseada no medo e não no amor? Onde ainda estou preso a crenças que me limitam? Estou vivendo a partir da minha verdadeira essência ou de uma identidade criada pelo mundo exterior? Lembre-se destas palavras: vós fareis coisas ainda maiores que estas. Jesus não veio para nos mostrar o que ele podia fazer, mas o que nós também somos capazes de fazer quando despertamos para nossa verdadeira natureza. O segredo final é este: o reino de Deus não é um lugar ao qual se chega depois da morte, mas um estado de consciência que podemos alcançar agora. Não há barreiras entre nós e a divindade, exceto aquelas que nós mesmos construímos. E quando derrubamos essas barreiras, quando paramos de buscar fora e nos voltamos para nosso interior, então e somente então encontramos a verdade que nos torna realmente livres. Se esta revelação ressoou com você, se sente que há algo dentro de si que desperta ao ouvir estas palavras, então não é coincidência que tenha chegado até aqui.
Talvez esta seja o sinal que você estava esperando. Talvez agora seja o momento de começar sua própria jornada de descoberta. A transformação que você busca não virá de templos externos nem de mestres distantes. Está esperando por você no silêncio da sua alma, na quietude do seu coração, no momento presente onde a eternidade se revela. O reino não está no céu nem na terra, mas na consciência que desperta quando finalmente compreende que você e o divino nunca estiveram separados. Este é apenas o início de uma jornada que não tem fim, porque cada despertar revela novas profundidades. Cada compreensão abre portas para mistérios ainda maiores. A sabedoria perdida de Jesus não se perdeu realmente. Simplesmente esperava o momento perfeito para ser redescoberta por aqueles que têm olhos para ver e coração para compreender. Você está pronto para dar o primeiro passo em direção ao seu próprio despertar. O momento é agora. O lugar é você. A resposta sempre esteve dentro de você, esperando para ser libertada. Deixe-me saber nos comentários que parte desta mensagem tocou mais profundamente sua alma. Compartilhe sua reflexão, porque cada despertar individual contribui para o despertar coletivo da humanidade. Se sente que este conhecimento deve chegar a outros corações que também buscam a verdade, compartilhe. E se quer continuar explorando estes mistérios ancestrais que podem transformar sua percepção da realidade, inscreva-se para me acompanhar em futuras jornadas rumo aos segredos mais profundos da existência. A busca da verdade é um caminho solitário, mas você não precisa percorrê-lo sozinho.